Olá, sejam muito bem-vindos a mais um quarto de conversa. Hoje vamos falar sobre um projeto de expansão a nível nacional promovido pelo Centro de Administração de Políticas Públicas do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa, o mapeamento do território cultural e artístico. Este projeto consiste num inquérito destinado aos profissionais do setor da cultura. Para nos ajudar a compreender melhor qual o seu objetivo, temos connosco o coordenador Paulo Castro Seixas, atual sociólogo e professor. Bem-vindo, Paulo. Obrigada por teres aceito este nosso convite. Obrigado também, Filipe. Se calhar começamos por saber como é que surgiu esta ideia de criar este projeto no mapeamento do território cultural e artístico. Porquê o setor da cultura? Muito bem. Bom, dizer que começou porque em 2018 a Sociedade Portuguesa de Autores solicitou ao CAP, portanto ao Centro de Administração e Políticas Públicas, o perfil do autor em Portugal. E nessa altura eu fiquei a coordenar esse projeto, que foi feito num tempo relativamente recorde, entre, se não estou em erro, entre 8, e esse foi o primeiro trabalho para uma sociedade portuguesa de autores, o primeiro trabalho sobre o perfil do autor em Portugal, desde logo, e, pelos vistos, o primeiro trabalho para uma sociedade portuguesa de autores. Bom, a partir daí, a equipe que coordenou esse trabalho continuou unida a fazer investigação. É uma equipa jovem que continuou unida e logo de seguida fizemos um relatório sobre as vulnerabilidades dos autores em Portugal, que foi o primeiro relatório quadro da disciplina de política social, portanto, da área de política social, e esse relatório constituiu-se como uma dissertação de mestrado. E, portanto, eu orientei esse relatório entre 2019 e 2020 e também foi o primeiro trabalho que saibamos, o primeiro trabalho na área da política social, ou seja, pensando as vulnerabilidades e a proteção social dos profissionais da área cultural e criativa. Esse trabalho foi apresentado agora ao público em março já de 2021, mas durante o ano 2020 começámos a pensar, exatamente quando surge a pandemia, começámos a pensar que o nosso trabalho sobre as vulnerabilidades dos autores devia ser alargado. E devia ser alargado para uma análise mais abrangente de todos os profissionais da área cultural e criativa, também porque havia essa necessidade, não é? Ou seja, havia a necessidade de se saber exatamente quantos são, onde estão e quem são os profissionais da área da cultura, e também porque os profissionais da área da cultura foram dos que mais foram afetados por esta pandemia. E foi, de facto, em março de 2020 que surgiu esta ideia de fazermos o mapeamento dos profissionais da cultura e das artes em Portugal, ou seja, um mapeamento do território cultural e artístico em Portugal. Nós ficámos cerca de um ano, desde março de 2020 até março de 2021, a fazer o questionário, os pré-testes do questionário, porque se trata de um setor muito plural, muito diverso, e então fizemos várias reuniões com os profissionais da cultura e também com plataformas da área, especificamente a Convergência da Cultura, a Ação Cooperativista, também com a Sociedade Portuguesa de Autores, no sentido de construirmos um instrumento de recolha de dados
o mais correto possível, não é? E, de facto, só o lançámos a 18 de fevereiro de 2021. E foi esta a história. E lá está, como tu agora nos estavas a contar, foi mais ou menos o lançamento há cerca de 2 meses. Queres-nos falar um bocadinho sobre quem é que pode participar neste questionário e para onde é que podemos encontrá-lo? Pois, o questionário está aberto a todos os profissionais da cultura em Portugal. O que é que entendemos por profissionais da cultura? Bom, são todas as pessoas que de uma forma ou de outra se dedicam ao setor da cultura, o que significa uma ampla gama, uma grande diversidade de profissionais. Quer dizer, fotógrafos, arquitetos, arquivistas, bibliotecários, pintores, escultores, músicos, gente dos ranchos folclóricos, do artesanato, enfim, porque, de facto, muitas vezes falamos da cultura e das artes e só nos lembramos de alguns profissionais, não é? E, de facto, há uma pluralidade imensa de profissionais. Quando falamos de profissionais, também não queremos dizer apenas que vivem exclusivamente da cultura e das artes, porque há muita gente que trabalha na cultura e nas artes, mas que, de facto, os conhecimentos advêm de outra profissão paralela, o que é normal, não é? Portanto, todos os profissionais da cultura e das artes, desde o artesanato, aos ranchos folclóricos, aos arquitetos, aos fotógrafos, todos, enfim, toda uma ampla gama, são bem-vindos. Onde é que podemos encontrar o questionário? Bem, na atualidade, o questionário já está divulgado em muitos lados, já está em autarquias, já está em sites do Ministério da Cultura, mas nós temos o nosso próprio site. Nós estamos nas redes sociais, estamos no Facebook, Mapeamento da Cultura, e encontram-nos no Facebook, mas também podem encontrar-nos no nosso próprio site. Temos aqui o nosso mapeamento, mas também podem encontrar-nos no nosso próprio site, em mapeamentocultural.pt. Temos aqui o nosso site, e em cada página do nosso site temos exatamente um item para o preenchimento do questionário e dizemos aqui, coloca-te no mapa, não é? Temos que todos os profissionais da cultura, quaisquer que sejam, que se coloquem aqui no nosso mapa. Mas isso é interessante, estavas agora a falar do mapeamento e eu ia-te perguntar como é que se controla realmente um questionário e o mapeamento do questionário a nível nacional. Portanto, o que nós fazemos é, nós temos um questionário feito em ArcGIS, não é? Porque é um mapeamento, ou seja, o objetivo é que as pessoas se coloquem no mapa. De facto, temos vários mapas, este que estamos aqui a mostrar é apenas um deles, não é? É o mapa da residência dos artistas, mas temos o mapa da socialização, temos o mapa dos últimos trabalhos, temos o mapa da formação, temos o mapa do local de nascimento, enfim, é de facto o primeiro trabalho a nível nacional em que se tenta que o setor da cultura seja colocado em mapas, efetivamente. Não é um questionário sociológico tradicional. Para além do questionário tradicional, de facto, o nosso grande objetivo é construir. E a pergunta que fizeste é muito importante, que é como é que se controla isto a nível nacional? Bom, por um lado, nós temos de facto um painel de controlo, não é? Podemos ver aqui, temos um painel de controlo do questionário. Este é o mapa, mas temos aqui um painel de controlo do questionário e vamos controlar em tempo real, não é? Nós sabemos cada vez que alguém preenche o questionário, alguém aparece no mapa e, portanto, controlamos em tempo real. Mas para além disso, e é importante, neste momento, nós já estamos na segunda fase do mapeamento e estamos a fazer reuniões
com as várias autarquias a nível nacional, para que as autarquias sejam nossos parceiros ativos do mapeamento. Ou seja, cada autarquia que queira ser nosso parceiro ativo do mapeamento vai, obviamente, ajudar-nos a mapear o seu próprio concelho e vai receber um link para ter acesso ao mapa que aqui estamos a ver, do seu próprio concelho, para que esse mapa seja não só uma forma da autarquia perceber que o mapeamento está a ser feito no seu concelho, mas para que esse mapa seja uma ferramenta de apoio às políticas públicas locais. Ou seja, a verdade é que este é um projeto de investigação, mas pretende ser muito mais que isso. Não pretende ser um tradicional projeto de investigação em que temos um questionário, levantamos os dados e vamos embora. Não. O objetivo aqui, de facto, sim, nós vamos ter dados, vamos retirar dados daqui para fazer os tradicionais artigos científicos, o relatório de investigação, mas para além disso, e o mais importante de tudo isto, é que estes mapas vão ficar sempre. Ou seja, não há um momento em que a gente vai retirar os mapas de online. Os mapas vão ficar online. Cada concelho que seja nosso parceiro ativo vai ter um link para o seu próprio mapa e vai poder usá-lo sempre. E vai sempre dinâmico. Ou seja, vai sempre poder acrescentar em 2022 ou em 2023 mais uma associação recreativa, mais um artista, etc. Para além disso, trata-se de um mapa em ArcGIS, portanto, podemos pôr mais layers. Quer isto dizer que uma autarquia que seja nosso parceiro ativo pode solicitar-nos em 2022, digo em 2022, não em 2021, porque em 2021 ainda estamos a fazer um mapeamento, mas em 2022 pode-nos solicitar que, para do mapeamento, possamos criar, identificar no mapa do seu concelho determinados roteiros. O roteiro da arte sacra, o roteiro das 7 maravilhas, o roteiro do artesanato. Não é muito difícil. E exatamente porque temos os mapas e os mapas são ferramentas, podemos fazê-lo. Quer dizer, passamos para uma investigação de outro nível, que é o que ambiciono há muito tempo, que as universidades sejam plataformas de relação com a sociedade civil e que possam fazer efetiva transferência de conhecimento. É isso que procuramos fazer com estes mapas. Não se trata de ir à sociedade, recolher investigação para nós fazermos publicações. Não, muito mais que isso. A ideia é que as universidades colocar ferramentas de apropriação de conhecimento para os outros, neste caso para as autarquias, e que sejam úteis para todos nós, e que neste caso da cultura, que possam de facto ativar a cultura como eixo estratégico do desenvolvimento da nossa economia, de uma nova economia da cultura, que é fundamental em sociedades pós-industriais. Uma economia da cultura forte é provavelmente um dos nossos maiores ativos. E é preciso e é provavelmente uma das nossas maiores bandeiras enquanto país. É preciso não esquecer que só nós somos um país pequeno, mas as nossas relações culturais no planeta são enormes. Das Américas às Áfricas, às Ásias, desde Timor-Leste ao Brasil, temos relações culturais planetárias. Infelizmente, não estamos a usar isso como uma bandeira para o desenvolvimento da nossa economia e da nossa sociedade. E eu espero, sinceramente, que esta ferramenta seja um primeiro passo para isso, não é um último passo, é um primeiro passo para isso, para que possamos desenvolver essa economia da cultura tão importante. Uhum. E quanto tempo é que o questionário vai estar disponível? Tem algum objetivo de respostas? Olha, o questionário para efeitos de investigação, a nossa ideia é estar disponível mais ou menos até agosto, para efeitos de investigação.
não é? Nós estamos neste momento, em termos individuais, cerca de 600 respondentes, em termos de empresas, associações cooperativas de cultura, em cerca de 200 entidades. Nós estamos neste momento numa fase em que vamos ter um crescendo, certamente, de respostas com a nossa segunda fase, que é a das parcerias ativas para o mapeamento com as autarquias. Portanto, isso vai levar a um crescendo de respostas, porque cada autarquia vai assumir-se como corresponsável do mapeamento. E, portanto, esperamos que até agosto nós possamos ter um mapeamento suficientemente robusto, não é? A partir daí, o que é que vai acontecer? Bom, em agosto, provavelmente, segundo as nossas estimativas, vamos recolher os dados que estão mapeados e vamos fazer um relatório. Vamos, provavelmente, fazer algumas publicações científicas que daqui decorrerão, mas o questionário vai continuar ativo, ligado a cada uma das autarquias, não é? E ligado à nossa página, não é? Para, como lhe disse, para que cada autarquia possa sempre acrescentar mais uma associação, ser um parceiro ativo nesse sentido, de surgiu uma nova associação ou uma associação não tinha sido mapeada previamente e vai ser mapeada. Para além disso, é provável que a partir daí, a partir de agosto, portanto, a partir de setembro, digamos assim, possamos pensar novas ferramentas para acrescentar complexidade em termos de layers, em termos de camadas, a este mapa que aqui vemos, não é? E essa complexidade já será à la carte, ou seja, será de facto em função das necessidades de cada concelho, de cada autarquia, porque as ferramentas deste tipo são muito em função de políticas públicas locais. De facto, o que é fundamental ativar são melhores políticas públicas, tanto locais como nacionais, mas, de facto, é preciso não esquecer que os maiores promotores da cultura em Portugal são os municípios. E, portanto, sendo os maiores promotores da cultura em Portugal os municípios, é fundamental nós termos boas políticas públicas culturais ao nível municipal. E para isso é fundamental haver informação. A informação é um capital fundamental que tem curado, porque a informação muitas vezes está centrada ao nível nacional e claro, não havendo uma suficiente informação, o que acontece é que se reproduz uma série de estereótipos e reproduz também um conjunto de eventos anualmente, no verão, na Páscoa, enfim, que mais um ritualismo do que propriamente o resultado de um forte conhecimento, quer dos públicos, quer do capital humano e cultural. Portanto, o que esperamos aqui ajudar é nesse conhecimento, no conhecimento do capital humano que existe ao nível cultural, e também esperamos que com isto se possa produzir novos públicos, que é fundamental, não é? Portanto, a territorialização é, na atualidade, um elemento central da ativação da economia da cultura. Vou-lhe dar dois exemplos que, quanto a mim, são fundamentais. Nós até a um nível mais global, estamos numa fase de transição que a pandemia propiciou também, ainda que as ideias venham de trás, que é a da criação de cidades compactas, chamadas cidades dos 15 minutos ou cidades compactas. Esta é uma das tendências em que se pode juntar políticas culturais e políticas do território.
aquilo a que se chama planeamento cultural. Porquê? Porque as cidades compactas, que são, digamos, um modelo de sustentabilidade, ou seja, qualquer grande cidade pode ser subdividida nas chamadas cidades compactas ou cidades dos 15 minutos, em que se privilegia, obviamente, as mobilidades suaves, andar a pé, ou de bicicleta, enfim, uma menor utilização dos carros, basicamente, e uma maior utilização das mobilidades suaves e dos transportes públicos. Mas, para além disso, dá-se importância muito grande à chamada vida de bairro, à antiga vida de bairro, a uma noção de comunidade. Ora bem, se damos importância a uma noção de comunidade e à chamada vida de bairro, natural se torna que haja centros cívicos, chamados centros cívicos, em que tenhamos jardins, praças, com lugares específicos para as artes, para a música, para a cultura em geral, para as exposições, e para que as pessoas possam transitar entre produções culturais diversas. Ou seja, com isto, não só ativamos os profissionais da cultura, mas produzimos públicos, fazemos as duas coisas. Não é? E, ao mesmo tempo, conseguimos criar uma democratização da cultura, ou seja, um acesso de tipos diferenciados de cultura a mais gente, sem as pessoas terem que se deslocar, porque estão no seu próprio bairro. Não é? São os artistas, ao fim e ao cabo, que se vão deslocando entre cidades compactas, não é? De umas cidades compactas para outras, promovendo as suas produções. Portanto, as cidades compactas são, eu diria, uma grande esperança e uma possível forte estratégia para a junção das políticas da cultura às políticas do território, possibilitando, de facto, ganhos para toda a gente, não só para os habitantes, mas também para os profissionais de cultura e promovendo, de facto, públicos numa democratização da cultura e numa democracia cultural, em que mais produções são acolhidas e são passíveis de ser financiadas. Pronto, portanto, a questão do território e da cultura é fundamental. Um outro aspecto, ainda nesta lógica da relação entre políticas da cultura e políticas do território, e que, de modo, eu já referi ligeiramente, é que Portugal tem um lugar geoestratégico fundamental que tem sido muito pouco utilizado. Portugal é um lugar de entrada na Europa para profissionais da cultura e das artes que vêm das Áfricas, das Américas, e essa plataforma de entrada na Europa tem sido, infelizmente, muito pouco aproveitada estrategicamente. Portanto, como vemos aqui neste mapa, é muito que Lisboa, não é? E o Porto, as duas áreas metropolitanas, são fortes territórios da cultura. Nós já isto não é nenhuma novidade. Agora, o que podemos dizer é que esta territorialização da cultura, em termos de metropolização da cultura, não tem sido aproveitado ao nível geoestratégico. Nós precisamos que as nossas áreas metropolitanas, porventura Lisboa ou Lisboa e o Porto, não é? As nossas atuam como plataformas, eu diria até plataformas santuário. Enfim, fazendo uma referência às chamadas cidades santuário, que são cidades que recebem imigrantes e refugiados. Eu diria que nós precisamos de plataformas territoriais santuário da cultura, não é? Santuário da cultura em que sentido? No sentido em que, se tivermos uma área metropolitana que seja um território de residências artísticas da cultura, das Áfricas e das Américas e das Ásias, de Timor-Leste, por exemplo, não é? Uma entrada na Europa destas culturas,
Portugal pode ser um lugar de hibridismo cultural, de fusão cultural, de uma sociedade aberta à cultura planetária. E podemos ter esse lugar de intermediários e de facilitadores, que é um lugar, eu diria, quase típico para Portugal e que, infelizmente, não estamos a aproveitar. Portanto, é um outro elemento central em que uma política da cultura, neste caso ao nível nacional, se junta a um processo de territorialização, neste caso metropolitano. Portanto, eu gostaria muito que estas que contribuir, basicamente é este o nosso espírito, que pudéssemos contribuir com ferramentas para que estas ideias se possam concretizar, não é? Vislumbro, por exemplo, que numa área metropolitana como Lisboa, cidades não centrais na área metropolitana como a Amadora, até pelas suas características enquanto cidade que recebeu já muita gente que tem as suas origens em África. A Amadora, Sintra, o Barreiro, do outro lado do rio, Almada, possam ser lugares, por um lado, de residências artísticas e, por outro lado, de grandes exposições de profissionais da cultura vindos de outras partes do mundo, e especificamente do mundo lusófono. Com isto, digamos, concretizando um dos elementos da nossa estratégia oficial de cooperação, que é a importância da língua portuguesa, não é? E das relações que nós estabelecemos através da língua portuguesa com os países irmãos de vários sítios do planeta. Creio que há aqui espaço importante para trabalhar e para que a economia da cultura possa ser um dos eixos estratégicos da economia portuguesa. Obrigada, Paulo, por esta conversa e obrigada a ti por estares desse lado. Até ao próximo quarto de conversa.